Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações, sustentando a nossa fé, a nossa coragem, a nossa resignação. E que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie e que derrame sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, as bênçãos do alto. E nesta noite, cujo tema é Graças a Deus, nós vamos dar início com a oração, fechando os nossos olhos e nos conectando com o alto, percebendo a presença do Mestre Jesus. E assim vamos rogar por esta noite de ensinamentos, que tenhamos a intuição necessária para passarmos a tua mensagem, amado Mestre Jesus, para trazer sobretudo o conhecimento de Deus, nosso Pai, o conhecimento de cada criatura, esse movimento de irmos de encontro a futuros cada vez melhores e mais felizes. E neste momento em que encarnados na Terra vivenciamos uma pandemia, e rogamos, Mestre Jesus, que assista a todos os doentes, que sustente os seus familiares, que auxilie a toda a humanidade a perceber o ensinamento que esta dor nos traz e, sobretudo, sustenta-nos, ó Mestre, no amor e na paz. E nesse instante, lhe rogamos que esteja conosco, que os teus benfeitores possam nos trazer a intuição necessária para compreendermos mais um dos teus ensinamentos que nos levam sempre de encontro a Deus nosso Pai. Assim seja. E nessa noite nós escolhemos como tema uma expressão que todos nós usamos. A gente não colocar todos nós usamos, a grande maioria de nós usa todos os dias, várias vezes por dia, quando nós nos sentimos agraciados, quando algo de bom nos acontece, quando nos sentimos fortalecidos, nós usamos a expressão graças a Deus. É uma expressão onde nós expressamos gratidão a Deus, geralmente por algo positivo em nossas vidas. E por isso nós gostaríamos de aprofundar o conhecimento dessa expressão, para que daqui em diante, quando dos nossos lábios a expressão graças a Deus sair, for propagada, que ela venha do coração e alcance ao Criador. Se nós observarmos o Evangelho de Jesus, o primeiro movimento é o do reconhecimento e da gratidão a Deus Pai. Em todos os ensinamentos do Mestre Jesus, nós vamos perceber que Ele vem nos chamar para estarmos ao lado de Deus Pai, para percebermos o amor incondicional do Pai para conosco. Por isso, quando nós falamos graças a Deus, o sentimento que fica é o de gratidão. Não é uma palavra solta, não é simplesmente o verniz das boas maneiras.
É um sentimento íntimo e muito importante para nós reconhecermos, para nós entendermos o quão profundo é esta sentença, esse nosso movimento de gratidão a Deus, nosso Pai. E para nós entendermos que muitas vezes nós falamos graças a Deus de forma mecânica, de forma automática, nós nos lembramos de uma lenda indígena da tribo Cherokee, que vai nos trazer dois movimentos. É uma lenda que a maioria conhece, é uma história muito conhecida, mas nós vamos utilizar essa lenda para nós compreendermos esse nosso estado de espírito, esse nosso íntimo, para que possamos perceber o quanto a gratidão nos traz um movimento de plenitude. E relembrando esta lenda, um dos garotos da tribo andava sempre muito revoltado, estava sempre reclamando, estava ali sempre cobrando, como se nada para ele fosse bom, nada desse certo. E o avô, um índio muito sábio, percebendo que o seu neto estava cada vez mais nervoso, agitado, cada vez mais violento com as palavras, com as atitudes, ele chama o neto e lhe diz que vai contar essa lenda. E ele então diz ao garoto que dentro de cada um de nós habitam dois lobos e que esses lobos constantemente brigam para ver quem vai se apoderar do nosso espírito. E ele então fala que um dos lobos é mau. Ele tem a sua força nos dentes. Que essa força vem da raiva, da ira, da inveja, do ciúme, da prepotência, da pena de si mesmo, da arrogância, daquele apego às situações em que nós queremos sempre sermos melhores que os demais. E ele descreve que aquele lobo tem uma força descomunal nesses dentes, que ele sempre está ali mostrando a sua superioridade. E já o outro lobo é bom. A força do outro lobo não está nos seus dentes, está no seu olhar. É um olhar doce, que irradia luz. E a força desse olhar vem da humildade, da bondade, da generosidade, da compaixão, de saber se colocar no lugar dos demais. É um olhar de empatia. A força desse olhar é uma força que gera constantemente a gratidão. E aquele menino interessado na briga daqueles dois lobos, ele pergunta ao seu avô, ele questiona: vovô, qual lobo vence? É quando o avô sorri e lhe diz: aquele que você alimentar. E nós vamos usar toda essa imagem, toda essa moral que esta lenda traz, para nós entendermos que dentro de cada um de nós, no nosso íntimo, existem duas forças diferentes, mas que têm como base as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas aspirações. E tudo isso condizente com o conhecimento que nós temos de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que nós estamos aqui, por que nós sofremos. Através desse conhecimento de nós mesmos, nós vamos então gerar esses sentimentos, estas emoções
que é quando nós falamos que alimentamos uma força ou outra. Uma força nos leva para o mais, nos leva para a plenitude. Quando nós alimentamos essa força da gratidão, nós temos a resignação. Nós temos nesse instante a conexão com Deus, nosso Pai, com o universo, com o nosso próximo. A outra força nos prende à dor, ao sofrimento. É a ingratidão. E muitas vezes, quando nós falamos graças a Deus, abrigando a ingratidão, são palavras lançadas, jogadas, que não têm embasamento no sentimento, é de forma mecânica. E assim, quando nós rendemos graças ao Pai, graças a Deus, se não houver verdade, se não houver o sentimento, nós não estamos nos conectando, não estamos nesse movimento para o mais, para a plenitude. Quando nós somos ingratos, o que a ingratidão, essa força da ingratidão tem como base? Tem como base a exigência, o egoísmo. Nós começamos as lamentações, as exigências, que seja feita a nossa vontade. Porque se falamos que seja feita a vontade do Pai, se não vier do coração, é da boca para fora. Esse movimento de exigência, de egoísmo, é uma força que nos segura, nos deixa arraigados, ainda às escolas, aos mundos inferiores, não nos liberta desse ego. Quantas vezes nós nos sentimos relegados por Deus, nosso Pai? Quantas vezes nós lamentamos? Nós queremos mudar, nós queremos que os outros sejam diferentes. Nós queremos que a vida seja diferente. Nós queremos que as circunstâncias sejam diferentes. Mas não no movimento autêntico de uma transformação, de uma superação, de uma mudança, de uma ação íntima, não. Nós exigimos fora, exigimos da vida, das circunstâncias, dos outros e não de nós. E não vamos então render graças a Deus, nosso Pai. Vamos estar constantemente perturbados, exigindo, julgando, cobrando. Queremos ser servidos, queremos ser amados, exigimos ser amados. E é interessante que não servimos, que não amamos. Por que não servimos? Por que não amamos o próximo? Porque nos sentimos incapacitados. É a baixa autoestima. Nos vitimizamos e passamos a exigir do outro. Não nos amamos, mas exigimos que nos amem. Não respeitamos, mas exigimos que nos respeitem. É um movimento de prisão escolhido por nós mesmos. Porque se nós pensarmos em uma passagem do Cristo, em que ele se veste como escravo, se ajoelha diante de cada discípulo e lava os pés dos discípulos, dizendo: eu não vim ser servido, mas servir. Ele nos mostra esse movimento de gratidão a Deus Pai, servindo ao próximo. Não foi em vão que Jesus resumiu toda a lei e todos os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós sabemos ser Jesus,
o Messias divino, o enviado de Deus Pai para nos trazer a segunda revelação. Quando nós podemos perceber no mensageiro de Deus o espírito puro da mais elevada ordem, que vem aqui por amor a nós, nos servir, nós vamos perceber que esse movimento de ingratidão nos prende, sim, na incompreensão, na revolta, no julgamento, na lamentação. Mas quando nós vamos percebendo que a gratidão nos enche de plenitude, que essa força nos traz a resignação, porque nós não temos mais o vazio existencial, nós vamos nos compreendendo criaturas divinas e vamos nos capacitando cada vez mais a darmos graças a Deus por estarmos aqui hoje, vivendo uma pandemia, por acordarmos para mais um dia. É interessante esse movimento, receber, aprender, doar, não tem estagnação. Nós temos sempre, um exemplo, muitas pessoas sempre usam esse exemplo na hora de falarmos em receber e doar, esse movimento dos mares do Evangelho. Então, se nós pegarmos o mar da Galileia, que na realidade é um lago que vem ali do degelo, do maciço do Golan, então esse mar da Galileia, recebendo ali, todo esse degelo, ele vai, num dos seus braços ali, formar o Rio Jordão. O Rio Jordão alimenta uma enorme faixa de terra. Então aqui a gente vai vendo esse movimento, recebo, vai se dar, desembocar ali no Mar Morto. O Mar Morto só recebe, é aquele movimento egoísta de só receber. O próprio nome diz, por que Mar Morto? Porque a salinidade das suas águas não permite ali vida. Nós estamos falando dos rios do Evangelho, mas somente para entendermos, só para ilustrar esse receber, ser gratos com o recebimento que temos, porque tudo que nos chega nos é dado pela providência divina. Não no sentido de que todos recebam de uma forma inútil, não. A cada um segundo as suas obras. É importante nós compreendermos esse movimento, sairmos da ingratidão, do egoísmo, da estagnação, de darmos graças a tudo, não só aquilo que é bom. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, é tão bonito ali, festejai sempre, orai, em tudo dai graças, em tudo agradecermos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O que é esse ensinamento de Paulo? É justamente esse movimento de gratidão. Não quando algo nos acontece que nós consideramos bom, não. Em tudo dai graças, em tudo sem exceção. É o Espírito que está ali alimentando essa força da gratidão. Mas eu vou agradecer a dor? Eu vou agradecer uma doença? Eu vou agradecer a morte de um ente querido, a morte de um filho? Eu vou agradecer os reveses da fortuna. Eu vou agradecer por tanta miséria. Em tudo, sim, em tudo dai graças. Mas para que a gente tenha fortalecido em nós o sentimento da gratidão, nós só vamos conseguir quando nós compreendermos Deus. Quando nós compreendermos
que Deus é amor, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, onipresente, onipotente, onisciente. Deus é o amor incondicional. Quando nós conseguimos perceber esse amor com que Deus cria cada uma das suas criaturas, quando vamos compreender na doutrina espírita que todos nós, sem exceção, somos criados de um mesmo ponto de partida, simples, ignorantes, com um objetivo lindo de alcançarmos a plenitude do saber, do conhecimento, a plenitude da moralidade, desse sentimento de dar e receber, que nós chamamos de felicidade plena, de perfeição, que nós vamos desfrutar nessa vida eterna que Jesus nos ensina. Desse ponto de partida ao ponto de chegada, nós somos os artífices da nossa evolução, da nossa felicidade. E aqui nós vamos conseguindo perceber a justiça de Deus, que dá a todos igual. Percebemos também algo que é muito importante para sermos gratos: a misericórdia de Deus. Que quando dizemos somos artífices da nossa evolução, temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolhas, mas não é só a liberdade de escolhas. Nós temos as oportunidades, as várias moradas que são escolas para esse espírito que possui uma única vida e que vai tendo várias e várias encarnações nessas moradas para o seu aprendizado, para a sua evolução. E nós vamos perceber que cada vez que abrigamos essa força, que alimentamos o egoísmo, Deus nos permite o arrependimento, nos permite a expiação. E é aqui que nós vamos nos resignar diante da dor, do sofrimento, porque o Pai não nos manda dor de uma forma punitiva, de uma forma inútil. Ele quer que nós sejamos felizes. Nós buscamos essas dores, quando ao invés do movimento de amor, de gratidão, escolhemos o egoísmo. Escolhemos ser melhores do que os demais, quando na realidade somos todos irmãos. Quando não optamos pela solidariedade, pela fraternidade, e sim por esse apego ao ego, seja no que for, Deus nos permite o arrependimento, a expiação e a reparação. Nós vamos reparando os nossos erros, os nossos males, a nossa falta de conhecimento. É onde nós, diante de qualquer dor, temos a verdade de dizer graças a Deus. Estou doente, graças a Deus. Quem nos vê ouvir fala, nossa, mas é estranho. Não. A doença muitas vezes nos traz a cura do espírito. Ah, mas o ente querido morreu, vou dizer graças a Deus que morreu? Graças a Deus, ele não morreu. Ele retornou à vida espiritual. Não precisou mais permanecer nessa escola. É esse conhecimento, o conhecimento da verdade trazida pelo Cristo, esse cristianismo redivivo que nós temos na doutrina espírita, esse esclarecimento que vai colocando nos nossos lábios um sorriso com a certeza de que o Pai nos ama, de que se hoje nós sofremos, nós estamos rodeados de dores, de aflições, isso tem um propósito.
na vida imortal do nosso espírito. E esse sentimento nos fortalece a todas as vezes que cairmos, nos levantarmos, não nos sentirmos melhores do que o outro. E tampouco nos sentirmos piores, mas nos sentirmos criaturas divinas, criadas pelo amor, para o amor. Em 2009, o cientista Antônio Nobre, o nome dele é Antônio Nobre, ele fez um pequeno vídeo falando sobre a ciência e nos surpreendeu muito. É um vídeo pequeno, a nossa irmã Sueli colocou no grupo do atendimento fraterno, e entre outras coisas, ele cita ali vários pesquisadores, várias pesquisas, mas ele vai nos colocando de uma forma muito ampla uma reflexão. Ele começa nos dizendo que o corpo humano tem 100 trilhões de células, que cada célula, dessas 100 trilhões de células, cada célula tem ali 100 trilhões de átomos, que tem 92 mil genes já ali codificados, cada gene não sei quantas proteínas já foram codificadas, isso em 2009, e ele vai nos levando a crer que esse corpo humano, esse corpo físico, é um sistema celular que se compara a um sistema solar, do micro ao macro, que é tudo muito perfeito. E ali ele coloca que a natureza, ela tem uma linha de atuação, que é o amor. É interessante, ele fala ali, né, nessa conjectura, que é esse amor que alimenta a natureza, o universo, o cosmos. Por quê? Porque a prática é a da solidariedade, é tudo solidário. Porque quando uma única célula se torna egoísta, desequilibra, adoece todo um sistema. E ali ele vai colocando, né, dos linfócitos como se fossem policiais do egoísmo. Ele faz uma comparação da sociedade também, como o egoísmo estraga, adoece essa sociedade. O amor é Deus. Essa solidariedade é a lei de Deus. E o egoísmo é aquilo que vai contra essa lei. O egoísmo é a ingratidão. Olha como é importante nós entendermos o valor de sermos gratos. A gratidão nos liga a Deus, nos liga nesse movimento de plenitude, de busca. Combater esse egoísmo, combater essa ingratidão. E nós podemos fazer aqui inúmeras perguntas a nós mesmos. Como nós somos ingratos? Quantas vezes precisamos olhar a situação do outro, a dor do outro, para sentirmos gratidão? Eu me lembro sempre dou esse exemplo, porque foi algo que me marcou muito. Algo que eu jamais esqueci e que mudou a forma com que eu tomo banho. Tomar banho é uma coisa tão simples que quantas vezes a gente abre ali o chuveiro, toma um banho automático, com pressa, sem pressa, mas quando nós trabalhávamos no Hospital do Câncer como voluntários, certa feita, numa das atividades, a gente trabalhava com as crianças, tinha uma adolescente que o sonho dela era jogar futebol. E ela teve um câncer nos ossos, na perna, e o sonho foi interrompido. E numa das manhãs, fazendo a atividade, ela pegou e falou que o que ela mais queria naquele momento era tomar um banho. E a gente brincou com ela, nossa, mas você não está tomando banho? Porque eles tomam aquele banho que a gente chama, né, banho químico. Como era o banho dela, deitada numa cama, uma terceira pessoa ali com as bandagens, com o líquido, fazia asepsia.
E ela então conta que ela sonhava em um dia poder entrar sozinha dentro de um banheiro, tirar a roupa e deixar aquela água passar pelo seu corpo. Ela descreveu de uma forma tão importante que nos marcou. É interessante que todos os banhos a gente começa a saborear. Quantos irmãos não têm banheiro em casa, não tem água? E às vezes a gente precisa do olhar do outro. É esse movimento de receber, de doar. A dor do outro nos ensina. Me recordo sempre também quando a gente fala, né, na superação, em sorrir diante da dor, do sofrimento, sorrir de verdade, não é de forma hipócrita e nem fazendo apologia à dor de forma alguma. Nós devemos buscar a felicidade. Mas eu sempre me lembro do Jerônimo Mendonça, um homem ali que ficou preso por anos e anos numa cama, sem movimentar. A certa altura da vida ele ficou cego também, só comunicava ali através do ouvir, do falar. E como ele era feliz, como ele pregava o evangelho de Jesus. Um jovem ainda bonito um jovem ainda saudável começa ali a desenvolver essa doença paralisante e o conhecimento o tornou grato. Conhecimento de que estava nessa existência tendo a oportunidade do Pai de reparar erros que houvera cometido em existências passadas, dá essa fortaleza na alma, essa superação genuína, verdadeira. Uma vez, na mocidade espírita, uma das jovens perguntou para o Jerônimo o que ele desejava. E ele, com todo aquele humor dele, ele falou assim: "Oh, minha filha, queria deitar de bruço." Imagina, 60 anos deitado, né, de barriga para cima, ele queria deitar de bruços. Às vezes a gente pode deitar em qualquer posição, mas não valorizamos. Quando nós afirmamos, graças a Deus, diante da alegria, diante da tristeza, diante do otimismo, ou mesmo das notícias que nós consideramos ruins, nós vamos aprendendo, nós vamos ampliando a nossa conexão com Deus, nosso Pai. É importante esse reconhecimento, trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos. O próprio Jerônimo nos serve sempre de ilustração. Quando ele ainda enxergava, ele saía muito e um dia no cinema, ele já estava na cama e a cama dele atrapalhou uma jovem lá em Tuiutaba ainda. E essa jovem ficou muito nervosa, né, ter que pular a cama no cinema. E aí ela vai ali numa festa da igreja, da quermesse, ele está na fila da pipoca. E ela achava aquilo um absurdo, um homem deitado na cama, o que tem que estar ali na fila da pipoca? Até que encontra ele no estádio de futebol, e ele sempre com humor, quando ele olha para ela, ele fala: "Mas você não para em casa?" Né? Como se ele parasse. Todo esse olhar de gratidão nos traz felicidade, na resignação diante da vontade daquele que nos ama. Nos traz leveza de passarmos pelo momento que nós estamos passando. Sermos gratos, sim. Se estamos aqui em meio a uma pandemia mundial, é porque a vida tem a nos ensinar. Que nós possamos aprender. E o aprendizado é destruir o egoísmo. Amar. Essa é a grande lei da vida. Amar. Esse movimento de ir de encontro ao Pai é, sem dúvida, irmos de encontro às nossas dores, às dores do outro. Que a gente renda graças a Deus todos os dias.
várias vezes no dia, mas com o sentimento verdadeiro da gratidão, que só vem quando nós reconhecemos o amor de Deus para conosco. Só esse ensinamento de que Deus é nosso Pai, de que Ele nos ama incondicionalmente, de que Ele criou leis imutáveis para que todas as vezes que nós desviarmos do caminho que nos leva a essa felicidade, nós termos mecanismos educativos de aprendizado para retornarmos no caminho certo. Quando nós compreendemos isso, nós vamos ser capazes de a tudo que nos chegar, dizermos do fundo da alma, graças a Deus. E é com esse ensinamento que nós gostaríamos que nessa semana fizéssemos reflexões profundas sobre nós, que nós peguemos o conhece-te a ti mesmo, não como um exercício obrigatório, feito à noite, feito qualquer hora, não, mas um exercício verdadeiro de nos reconhecermos criaturas divinas, mas de reconhecermos cada sentimento que abrigamos dentro de nós, nos fortalecermos, nos reconectarmos em oração ao Pai, em ação. Como fazer isso? Quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, os nossos erros, somos mais humildes em não julgar os outros. Temos mais condições de oferecer um sorriso que acolhe, um olhar que convida, doarmos os nossos ombros, escutarmos, estendermos mãos, braços que abraçam dentro dos nossos lares nesse instante. Porque estamos, a grande maioria de nós, vivendo por um tempo reclusos dentro dos nossos lares. Graças a Deus, oportunidade de amarmos o próximo mais próximo, de compreendermos o que a vida grita e muitas vezes na nossa ingratidão, nos fazemos de surdos, reclamamos, comparamos, julgamos. Que possamos dar graças a Deus, orando pelos irmãos que estão na linha de frente, por aqueles que têm um trabalho, uma missão de terem que sair dos seus lares, trabalharem, que a gente possa não ser vítimas da ingratidão, vítimas de nós mesmos, que a gente ore, que a gente se doe, que a gente seja grato por estarmos neste momento, aqui e agora. Façamos o nosso melhor. Estamos aqui de passagem, graças a Deus, porque todos temos uma vida espiritual. Alcançaremos a vida eterna na plenitude de comungarmos com o Pai a sua vontade, o seu pensamento, de irmos de encontro àqueles irmãos que ainda não alcançaram. Sejamos gratos por cada dor, sim. Sejamos gratos por termos aqueles que convivem conosco. E façamos da nossa vida, meus irmãos, um hino de gratidão. Que possamos dizer no fundo da alma, em cada situação,
Graças a Deus. E que o Pai nos abençoe. E com toda essa gratidão, nós vamos elevar ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Livra-nos, ó Pai, do sentimento da ingratidão que ainda abrigamos no nosso ser. Auxilia-nos a termos em Jesus o nosso caminho verdadeiro para amarmos cada vez mais. E nesse instante lhe rogamos pelo nosso planeta Terra, pela nossa humanidade, que possamos compreender de vez a grande lição do amor, que nos esforcemos a cada instante em retirar o egoísmo que nos paralisa a caminhada, que nos envenena a alma, que nos prende à dor e ao sofrimento, que conhecendo a verdade que o teu Filho Jesus nos trouxe, possamos nos libertar do nosso maior inimigo, que é a exigência, a ingratidão, e que possamos a todo instante elevarmos a Ti essa sentença de gratidão. Fiquemos todos em paz. Amo muito vocês, morrendo de saudade. Beijo no coração.